Recentemente, o fundo imobiliário Vino11 passou por um desdobramento de cotas e se tornou mais uma opção de fundo imobiliário de tijolo base 10. Para quem não sabe, fundo imobiliário base 10 é aquele fundo que tem o seu valor patrimonial de cota aqui na casa dos R$10, 9 e pouco, como é o caso do Vino11. Nesse momento está sendo cotada 9,25. E com isso ele passou a ser notícias aí em alguns sites dizendo que ele ficaria 5 vezes mais barato. Que para mim isso é um tipo de notícia que pode complicar um pouco a vida do iniciante, achando que o fundo simplesmente vai ficar mais barato, quando na verdade não mudou nada. Ele simplesmente dividiu o número de cotas que ele tem e passou a ser cotado num valor um pouco mais baixo, mais acessível. Porém, mesmo assim, esse é um exemplo de fundo imobiliário que eu não quero na minha carteira de jeito nenhum e vou mostrar para vocês o porquê. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação nem de compra, muito menos de venda desse fundo imobiliário, tá? Então, se você já achou interessante o tema desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo e diz aí para mim se você colocou ou não o Vino11 na sua carteira depois que ele passou a valer aproximadamente R$10 a cota. Então, seguindo em frente, vamos falar um pouco do Vino11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas, nesse momento cotado aqui a R$9,25, está com dividend yield dos últimos 12 meses de 8,37%, um dividendo bem padrão, tá, para fundo de tijolo, e também nos últimos 12 meses vem caindo aí quase 4%. Se você olhar aqui no status invest, você vai ver que as informações estão bem fora do comum, que ele está com PVP de 0,17 e a cotação, um valor patrimonial de cota de 54,34. Porém, aqui ainda não acertaram as informações, ainda não saiu o relatório com as informações certinho de quanto é que vai ficar o patrimonial dele, tal. Aí o site atualiza direitinho aqui o PVP para a gente. Como ele agora passou a ser base 10, aqui ainda está mostrando o valor patrimonial antigo do fundo, ainda não está dividido pelo total de número de cotas por 5. Trazendo o novo patrimonial do fundo, tá? Esse fundo hoje conta com mais de 122 mil cotistas, uma liquidez média diária de R$970 mil em negociações, uma pequena participação no IFIX e anunciou aí os seus 6 centavos por cota. E como a gente consegue ver, esse fundo já vem pagando 0,062 centavos por cota há algum tempo, tá? Desde fevereiro desse ano, e o dividendo dele só vem reduzindo. E para mim esse é um dos motivos que eu não gosto desse fundo, cara. Esse fundo, simplesmente o dividendo dele cai ano após ano, sendo que o fundo quase não tem vacância e não tem inadimplência. E vocês vão entender um pouquinho do porquê disso aqui dentro do relatório que eu vou abrir com vocês, onde a gente vai ver algumas informações bem interessantes sobre esse fundo. Aqui a gente consegue ver, ó, que ainda estão os valores antigos, ainda não está atualizado aqui na base 10, tá? Esse é o último relatório que a gente tem, e aqui já mostra pra gente que ele tem mais de 123 mil cotistas já, 123.487 cotistas. Esse fundo que teve início aqui, ó, em novembro de 2019, hoje ele cobra uma taxa de administração de 1% ao ano, porque ele já passa de 1 bilhão de patrimônio líquido, e cobra essa taxa de performance aqui, ó, de 20% do que exceder a rentabilidade de IPCA mais 6%. Cara, que louco, cara. Fundo de tijolo cobrando taxa de performance é um troço engraçado demais. Aqui na parte de destaque tem informações interessantes. O fundo possui um prazo médio remanescente dos contratos de 8 anos, 73% aqui dos contratos vencem a partir ou após de 2027 e 71% dos contratos são atípicos, o que na teoria aqui contribui para a previsibilidade da receita futura do fundo. Mas vamos lá, vamos continuando em frente aí. Aqui tem um comentário do gestor e tal, e as primeiras atualizações gerais aqui, ó, a gente vai ver que tem locatário, ó, saindo do fundo, ó, notificou a sua intenção de rescindir parcialmente o contrato de locação. A Casa de Saúde São José quer sair, vai pagar uma multa e 1,5% do aluguel vigente, tá? Tá em contrato isso daí. Eles ainda destacam aqui, ó, que o fundo entregou 31 centavos por cota aqui no último mês, ainda tem 26 centavos de rendimento não distribuído, rendimento acumulado, tá? Sendo que aqui ainda estava no seu valor normal, que não trouxe ainda pra gente para a base 10. Vamos ver o próximo relatório, quando vier atualizado aí eu trago para vocês também. E aqui na parte dos resultados mostra que ele teve aqui um resultado de 29 centavos por cota e ele distribuiu 31. Então usou um pouco da reserva aqui para poder chegar aos 31 centavos. Ele estava com 28 de reserva acumulada e acabou ficando agora com 26, usou 2 centavinhos. Lembrando que eu tô falando ainda no valor normal de cota, tá? Não... E aqui, como sempre, eles mostram aquele guide pra gente aqui, ó, mostrando quanto mais ou menos ficará o rendimento do fundo, na casa aqui de 29 a 33 centavos que eles pretendem pagar. No caso vai ficar nessa casa dos 0,062, como eles estão pagando hoje, né? E é aqui que começa a ficar interessante, cara, que o fundo, ó, tem um patrimônio líquido aqui, ó, totalizado em
1,349 milhões, tá? Ou bilhões no caso, né? Um pouco mais de 1 bilhão de patrimônio, sendo que desse pouco mais de 1 bilhão, 518 milhões são obrigações a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, cara. Olha só que loucura, cara, que quantidade absurda de dívida para esse fundo pagar. Representa aqui no caso, ó, 36% dos ativos imobiliários do fundo. E a maior parte dessa dívida está aqui, ó, nesse CRI a IPCA mais 6,364 milhões, nesse CRI aqui, ó, para a compra da sede da Globo, que não agregou valor nenhum, cara, para o fundo. Cara, que loucura, 70% da dívida é somente esse CRI para essa compra da sede da Rede Globo. Mano, pelo amor de Deus, essa daqui foi a pior jogada que a Vinci fez, mano. Eu não entendi até hoje porque desse imóvel da Globo ter vindo parar aqui no fundo Vino 11. E aqui nos indicadores operacionais vem coisas muito interessantes que a gente pode ver. Ó, se liga só, que o aluguel médio aqui falando, ó, em aluguel médio de mercado e o aluguel do fundo, se liga só que o fundo costuma cobrar um aluguel, ó, com desconto de 21% em relação à média de mercado, tá? O aluguel do metro quadrado. Se liga só que o aluguel do metro quadrado aqui está nessa linha roxa, enquanto que o aluguel médio do Vino 11 está aqui, tá abaixo. Então ele cobra menos que o mercado, assim ele consegue se manter com uma vacância baixa e com todos os seus inquilinos pagando tudo normalmente. Ninguém está devendo nada. Só que com isso ele consegue também um valor de dividendo bem mais baixo, tá? Porque ele cobra bem mais barato do que a média do mercado. Ninguém sai do fundo, mas também o resultado que ele traz pra gente é um pouco baixo. Pra gente, que eu digo assim, para quem é cotista, né? Eu já tive ele na minha carteira e não quero mais. Taxa média de ocupação, a gente pode ver que a ocupação do Vino 11 é bem mais alta do que a média do mercado. A linha roxa que é a média do mercado, a ocupação em 72% mais ou menos, uma vacância aí, a média do mercado de 28%, enquanto o Vino 11 está com uma média de vacância aí de 5% somente. Então bem tranquila a situação do fundo. E a inadimplência zerada, como eu falei com vocês, né? Um pouco do portfólio do fundo aqui, ó, participação em 10 imóveis, totalizando 86 mil metros quadrados de ABL própria. O fundo tem a maior parte da sua receita assim, ó, por locatário vinda da Globo, 38%, 18% aqui, ó, Vinci Partners, e o restante é bem dividido aqui, bem distribuído, mas é muito concentrado somente na Globo. Com relação aos contratos, são 71% de contratos atípicos e 29% contratos típicos. Cara, eu tinha uma visão aqui de contrato atípico como sendo melhor, porque ser um contrato de maior duração, ter multas maiores. Porém, aprendendo um pouco mais, eu entendi que um contrato típico também pode ser interessante, porque geralmente os contratos típicos têm aquelas revisionais todo ano em algum indexador, no caso sempre indexador a maioria das vezes de inflação, né, ou IGPM ou IPCA. Então o valor do aluguel todo ano é reajustado com relação a esses índices de inflação. Por isso que a gente vê os fundos aumentando o seu aluguel ano a ano. Só que com o Vino aconteceu o contrário. Ele tem poucos contratos típicos, a maioria é atípico, e como ele cobra um aluguel mais barato, ele simplesmente não consegue aumentar esse valor de dividendo. E o dividendo só vai caindo e caindo cada vez mais, cara. Então olha só como pode ser interessante o contrato típico. Como tem fundos aí com a maioria dos contratos típicos e estão sempre aumentando os seus aluguéis e sempre aumentando também os rendimentos entregues para o cotista. Por causa disso, como é revisionado por algum índice de inflação, acaba conseguindo trazer para a gente um pouco mais de rendimento todo ano, porque os contratos típicos são reajustados todo o ano, enquanto o contrato atípico traz essa segurança por causa das multas maiores, né? E faz com que os inquilinos acabem ficando no fundo até o final do contrato, para não pagarem multa se sair antecipadamente. Aqui o prazo ainda restante de mais ou menos 8 anos dos contratos, tá? Como eu falei com vocês desde lá do começo. E mais para baixo algumas informações dos ativos do fundo imobiliário Vino 11, cara. Vino 11 que para mim, cara, hoje não faz sentido nenhum investir nesse fundo. Não estou dizendo que é para você comprar ou vender se você tiver, mas eu estou dizendo que eu hoje não entro mais nesse fundo, já tive. Por quê? Lá no começo, onde eu não entendia nada, comprei porque ele estava pagando muito dividendo e depois eu simplesmente vendi esse fundo. E como nós vimos, fundo bem alavancado, fundo com dividendo só caindo, o dividendo do fundo só cai, não está conseguindo gerar em alguns meses a receita que ele está entregando, está fazendo até uma pequena reserva, porém essa reserva está sendo consumida aí para manter esse dividendo de 31 centavos e vamos ver até quando que vai ficar essa situação. Na verdade, o dividendo agora é de 0,062 centavos, né? Porque ele desdobrou agora para a base 10. Então diz aí, o que você acha desse fundo imobiliário Vino 11? Diz para mim se você já tem ele em carteira,
se você já tinha antes do desdobramento ou se você simplesmente colocou ele agora em carteira porque ele virou base 10. E o que é que você espera desse fundo para o futuro? O vídeo vai ficando por aqui. Para quem ficou até o final, valeu, é nóis, fui!